Glória a Deus. Agora abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 1. Carta de Tiago, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 22 até o verso de número 25. Carta de Tiago, capítulo de número 1, do verso 22 ao 25. Que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nós estamos diante da Tua Sagrada Escritura, Senhor, e desejamos que o Senhor opere, Senhor, sobre cada alma presente neste lugar, pelo Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, iluminar a nossa mente, nosso coração, a fim, ó Deus, de recebermos a verdade do Senhor, e nela, Deus, sermos instruídos, a fim, ó Deus, de que venhamos, Senhor, a andar conforme o desejo do Teu coração. Pois esta é a Tua palavra, e a Tua palavra, Senhor, escrita, é a Tua voz para nós. E desejamos, Senhor, que cada um presente neste lugar seja, Senhor, alcançado por Ti e tenha a sua vida transformada para o louvor, glória e honra do Teu santo e grande nome. Abençoa, Deus, este momento e concede a mim, ó Deus, sabedoria, a fim, ó Deus, de falar aquilo que Tu queres neste lugar, pois esta casa é Tua. E todos que aqui estão te pertencem, Senhor. Assim eu oro a Ti, Pai, e que o Senhor realize seu querer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Bem, meus irmãos, a palavra desta noite tem a ver com não somente ouvir, mas praticar a verdade do Senhor, não é? E eu fiquei na incumbência de fazer uma ponte, uma ligação entre o que foi ministrado nesses 2 dias de seminário de homens para todos nós esta noite. E foi noticiado, avisado na igreja que sexta e sábado, dia 25 e 26 deste mês, ontem e anteontem, que aconteceria o seminário para homens aqui em nossa igreja. E o tema do seminário foi Homens mais parecidos com Jesus. O tema desse seminário tem a ver com o próprio propósito de Deus acerca de nos conformar à imagem de Jesus Cristo, seu Filho. Romanos capítulo 8, verso 29, fala sobre isso, que Deus, que dantes nos conheceu, também nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, para que Ele seja o primeiro dentre muitos. Então, o propósito de Deus em nos alcançar é nos deixar no formato de Jesus. E aí tem tudo a ver com homens parecidos com Jesus, não tem? Tem tudo a ver. Aí, para esboçar esse tema nesses 2 dias, um convidado, pastor, foi trazido a este lugar para ministrar sobre o caráter de homens
parecidos com Jesus. E o outro pastor foi convidado a trazer a mensagem de a conduta de homens parecidos com Jesus. Então, um tratou sobre o caráter e o outro tratou sobre a conduta. Pastor Moisés tratou sobre o caráter, pastor Jamerson tratou sobre a conduta. E estivemos aqui alguns dos homens, que receberam esta palavra e viram a necessidade de nós contemplarmos esse propósito de Deus, pois é desejo de Deus que todos nós, mas também os homens, sejam semelhantes a Jesus, mais parecidos com Jesus. E foi necessário nós pensarmos sobre isso. Aí, não dá para sermos parecidos com Jesus se nós não tivermos um caráter que seja inclinado a isso. Aí, como todos nós somos descendentes de Adão, e por Adão ter transgredido a aliança com Deus, o pecado entrou e o pecado passou a todos os homens, por isso nós somos pecadores. Então, o nosso caráter, ele foi maculado. E o pastor Moisés trouxe a definição de caráter para que a gente pudesse entender isso. Ele disse que o caráter é o termo que vai designar o aspecto da personalidade responsável pela forma habitual e constante de agir, peculiar a cada indivíduo. No fim das coisas, ele quer dizer que é o modo de ser da pessoa por natureza. Tá bom? É o modo de ser da pessoa por natureza. Se a gente for trazer uma analogia disso, é assim: quem nasce de cachorro é cachorro. Tá bom? Não dá para ser um cachorro, não pode dar cria a um peixe. É da sua natureza, tá bom? É assim. Como nós somos de Adão, então nós herdamos a natureza de Adão. E por herdarmos a natureza pecaminosa, todos nós carecemos da glória de Deus, somos instituídos dela, fomos separados delas. E Paulo diz que em nós não habita bem algum. Diz também que a lei do pecado habita em nós. Então, desta forma, tá bom? Sem uma transformação em nosso caráter, em nosso ser, é impossível sermos mais parecidos com Jesus. Então, para sermos parecidos com Jesus, ou para homens serem mais parecidos com Jesus, a primeira coisa que tem que acontecer é que ele precisa passar por um processo de mudança. E essa mudança foi explanada aqui neste dia como sendo a regeneração, o novo nascimento, o operar de Deus no coração do pecador, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne. Ele até evidenciou uma ilustração acerca disso também. Não é uma transformação de coração, tirar o coração de pedra e pôr um coração de carne. É uma verdadeira obra nova, por isso é chamado de nova criação ou novo nascimento, regeneração. Então não dá para ser parecido com Jesus se não passar pela regeneração. Diante disso, todos nós já devemos entender isso. As mulheres que estão aqui devem entender isso também. Os filhos que estão aqui também devem entender isso. Que jamais o seu pai, tá bom? O homem da casa, ele será um homem parecido com Jesus se ele não passou pela regeneração. Tá bom? Mas não é somente isso, Porque quando a gente nasce de novo, ou quando a gente é bebê, a gente tem que aprender. A gente já não sabe tudo assim que nascemos, nós vamos sendo educados. Paulo fala sobre isso também na carta a Timóteo, dizendo que essa palavra de Deus nos educa a sermos conforme Ele deseja que sejamos, a sermos filhos de Deus, a sermos conforme Jesus Cristo. Então, diante disso, ele faz uma outra ação grandiosa, que ele nos faz nova criatura, e depois ele nos liberta do domínio do pecado, e nós passamos então a ser iluminados pelo seu Espírito, que vem habitar em nós, a fim de que venhamos a renovar a nossa mente. E aí nós vamos aprender
qual é a vontade de Deus que nos torna mais parecidos com Jesus. Tá bom? Foi tratado isso aí, com o pastor Moisés. Em síntese, foi isso que ele tratou na noite de ontem com os homens aqui neste lugar. Já o pastor Jamerson foi falar daquele que já passou por esse processo, daquele que já nasceu de novo e daquele que foi liberto do pecado e que agora tem aprendido de Cristo, ou pelo seu Espírito tem sido guiado a contemplar a palavra de Deus ou a vontade de Deus nessa Sagrada Escritura. E aí o pastor Jamerson pegou a carta aos Efésios e saiu percorrendo elas em algumas partes delas, para que nós pudéssemos ter ideia de como realmente nós devemos ser parecidos com Jesus. E aí ele fez algumas aplicações para nós, e ele falou acerca de nós sermos sacerdotes, sermos um bom esposo e sermos um verdadeiro pai, assim também como sermos um cristão. Então, aquele que passa pela experiência do novo nascimento e é liberto do domínio do pecado e agora tem em si o Espírito da verdade cravado em seu ser, ele vai ser levado agora a um processo de transformação, e esse processo de transformação, que é a conformidade com a imagem de Jesus Cristo, faz com que a gente seja um cristão genuíno, que ama a Deus e ama a sua palavra, que deseja ardentemente as coisas do alto e do reino de Deus, que pensa em como ser o sacerdote da sua casa, conduzindo sua família e seus filhos no caminho do Senhor, porque foi isso que Deus atribuiu ao cabeça do lar, a ele conduzir a sua casa na presença de Deus. Ele é responsável por isso. E em toda a Escritura, eu já falei que existe essa representatividade, aquilo que Deus ele constituiu como autoridades para que nós venhamos a estar subordinados. E aí então, aquele que recebeu esta autoridade vai responder diante de Deus pelas atribuições a que lhe compete. Simplificando, é assim: eu não fui chamado para ser pastor. Naquele grande dia eu vou responder pelo meu pastorado. E aí não tem aquela ideia que todo mundo fala assim, que eu vou ter que apresentar minhas ovelhas ao sumo pastor. Eis aqui o rebanho que o Senhor me concedeu para pastorear, e eu tenho que dar conta de vocês. Pronto. Ele bem sabe aquelas ovelhas que realmente ouvem a voz do seu pastor e seguem. Ele já sabe, tá bom? Mas ele deseja que eu apresente vocês, e ele vai cobrar de mim se eu não tiver instruído vocês na verdade. Ele vai, com certeza, julgar a minha pessoa por conta do meu trabalho, naquilo que ele me constituiu para fazer. Mas também, ele constituiu cada homem, pai de família, ou cada homem casado, como cabeça do seu lar. E isso quer dizer que você é o responsável diante de Deus por sua casa. E ele vai chamar você para prestar conta da família que ele lhe deu. Porque você é o representante daquele lar. E o seu ministério maior é sua casa. Você é responsável por sua esposa e seus filhos. E Deus deseja que você crie eles na presença de Deus. E se você falhar, Ele vai cobrar de você isso. Existe até um salmo que diz que os filhos são a herança do Senhor. Já ouviram? Então a gente tem que ter em mente isso, tá bom? Ele nos concede filhos, mas os filhos são deles, e a gente tem que criar os nossos filhos para a glória dele. Daí a gente tem que ser modelo e exemplo, e a gente tem que ser parecido com Jesus para que isso realmente aconteça e seja de fato vivenciado aquilo que a Escritura nos ordena e nos exorta a fazer, tá bom? Aí diante disso, ele dá uma série de coisas para que a gente tenha um padrão a seguir. Aí ele fala de como nós devemos ser o líder da nossa casa, o sacerdote, aquele que deve chamar a atenção da esposa e dos filhos para ler a palavra, para meditar a palavra em casa, para orar junto com a esposa, tá bom? E eu sei que a gente está vivendo um tempo meio turbulento.
Eu sei que se eu fizer uma entrevista, ou quem sabe a gente fizer uma pesquisa no meio evangélico, e perguntar assim, se em casa os maridos, junto com a esposa, meditam na palavra do Senhor em algum momento. Ou se ainda, no momento de suas orações, o marido convida a esposa para orar junto com ela. Ou vice-versa. Ou se ainda nós chamamos os filhos para contar-lhes a lei do Senhor, algum princípio da palavra de Deus no nosso dia a dia. Se a gente faz isso na nossa casa, porque o primeiro ambiente onde Deus deve ser glorificado é lá. Se a gente tem o costume de fazer isso, ou se os filhos são resistentes a isso, ou se eles dizem que não tem tempo, ou você diz que não tem tempo, ou você se ocupa com outras coisas e não faz aquilo que lhe é devido. Na palavra do Senhor, em Deuteronômio, na lei do Senhor, no capítulo 6, o Senhor incumbe os pais de inculcar na mente dos filhos a lei do Senhor. É responsabilidade do homem fazer isso. Como nós sabemos que nem todos os lares estão completos e a figura paterna não está presente, aí então compete à mãe, como mulher sábia, edificar a casa. E aí ela vai ter mais uma atribuição. Ela vai ter que conduzir os seus filhos também no caminho do Senhor, chamando eles para ler uma passagem bíblica, refletir sobre aquilo. E não é que a gente vai pegar a Bíblia, tá bom, e ler ela assim numa tirada grande. Não, o fato é você atentar para algo verdadeiro na palavra do Senhor que precisa chegar ao coração deles. Então ensine isso. Você pode ler uma passagem sobre casamento e doutrinar seus filhos acerca do que Deus pensa sobre casamento. Você pode doutriná-los sobre perdão, você pode doutriná-los sobre fidelidade, sobre confiança em Deus. Não é necessário você querer pegar um livro e sair lendo do capítulo 1 até o capítulo 10, 20, 30 e etc. para dizer que está lendo a palavra com seus filhos. Não. Pegue um preceito da palavra e a cada dia ensine a eles acerca de Deus, de quem é Deus, da vontade de Deus, dos mandamentos de Deus. E eles vão guardar isso dentro de si. Era assim que os homens do passado faziam em seus lares e em suas famílias. Se alguém quiser ter uma ideia de como essa prática da piedade, que é isso que em suma estou falando aqui, deve ser realizada no seu lar, você pode procurar na internet isso, tá bom? A prática da piedade dos puritanos, e você vai ver como é que eles lidavam isso na família. Procura também, você mulher, sobre a mulher puritana, e aí você vai ver exemplos de mulheres piedosas que oravam junto com os filhos, que ensinavam a palavra dos filhos enquanto o marido estava trabalhando. E aí você vai ter ideia de como deve proceder realmente no seu ambiente do seu lar. Porque muitos de nós aqui somos negligentes quanto a isso. E deixamos para este momento, apenas este momento, muitos de nós, apenas este momento, para recebermos alguma instrução da parte de Deus. E aí os homens que vieram nesta quinta e nessa sexta e nesse sábado, foram então edificados com isso. Sumariamente falando, houve mais detalhes na ministração. Esta mensagem do Seminário dos Homens, uma já foi postada em nosso canal no YouTube, então você já pode acessar lá, a SEVPM é o nosso canal, se inscreve também, tá bom? Para que quando a gente postar alguma mensagem, você esteja recebendo a notificação. A SEVPM, aí tem lá o Seminário dos Homens, tem o primeiro dia e vai ter o segundo dia também. E aí você vai observar, tá bom, o que foi ministrado aqui para os homens. Aí, antes de falar especificamente com mulheres e com os filhos também, aí eu quero também dar uma palavra de exortação, tá bom? Uma palavra de exortação, que é o seguinte: quando a igreja ou determinado ministério se propõe a fazer algo dessa natureza, um seminário, e ora a Deus para que Deus possa nos dar, nos conceder aquilo que precisa ser trabalhado, nós entendemos que Deus, Ele sabe a necessidade daqueles a quem o seminário se destina de ouvir isso. Vocês compreendem isso? Assim, quando a gente estabelece uma programação ou um evento, vou chamar de evento, tá bom? Mas tudo no Espírito. A gente ora, nós
e o ministério de homens, a liderança, ora a Deus, pedindo a Deus o que deve ser trabalhado em prol de vocês. Aí Deus nos concede o tema a ser trabalhado. Aí agora a gente vai orar para quem nós devemos convidar para ser usado por Deus para transmitir essa mensagem ao nosso coração. E a gente ora também para que vocês estejam aqui nesses dias, para que recebam a instrução de Deus para a vossa vida. Para a vossa vida. Porque o objetivo não é fazer evento por evento. O objetivo é que você seja edificado, que você seja transformado pela palavra de Deus, ouvindo a instrução que vem dele, a fim de que aquilo que você escutar e começar a pôr em prática no seu dia a dia, traga-lhe benefício da parte do Senhor, porque esse é o desejo de Deus, é abençoar sua vida. E qual é de nós aqui que não busca o bem-estar da nossa vida e da nossa família? Todos nós queremos. Quem é que não quer a bênção de Deus sobre o seu lar aqui? Levanta a mão quem não quer. Todos querem. Mas como é que Deus vai abençoar vossa vida e vossa família, se nem interesse em ouvir a instrução de Deus vocês têm? Porque isso foi avisado bastante tempo. Foi comunicado a vocês que ia acontecer isso. E eu sei que houve alguns empecilhos reais na vida de muitos homens que não puderam estar aqui. Alguém adoeceu, outro estava trabalhando, a gente entende e Deus também sabe. Mas muitos de nós não tivemos interesse de estar aqui. Não achou importante estar aqui. Desconsiderou aquilo que Deus planejou para a sua edificação e, por fim, abençoar sua vida e sua casa. Talvez você tenha considerado que estar em casa descansando seria melhor para a sua vida. Ou, quem sabe, ir a outro lugar. Ou você resolveu fazer uma programação de lazer. Não sei. Você é responsável diante de Deus por sua vida espiritual. Agora, o que entristece o nosso coração é nós estarmos nos consagrando, orando, preparando tudo para que você seja abençoado e você rejeita a bênção de Deus para a sua vida. Que tipo de cristão é você? Que não tem interesse realmente pelas coisas do alto. Porque ninguém estava aqui falando de política, futebol ou outra coisa. Está falando das coisas celestiais. Coisas do Espírito para a vossa vida. Mas se vocês não querem isso, então vocês estão atraindo sobre vocês mesmos o juízo de Deus, porque estão sendo negligentes quando deveriam ser realmente desejosos de estar crescendo no conhecimento e na graça de Deus. Esse é o ponto. E esta é a minha exortação. Aí fica aqui registrado, e está mais gravado, fica registrado aqui a minha insatisfação, ou indignação, pelos homens desta casa, que não valorizam aquilo que é feito para benefício de vocês mesmos, para que a vossa vida seja abençoada. Aí de antemão já faço lembrar isso também às mulheres, porque também haverá conferência de mulheres, e também haverá trabalho dos jovens, que é para a vossa edificação, e tudo que está sendo feito, está feito baseado em oração, tá bom? E sob a direção de Deus, para que você seja edificado, e abençoado por Deus, de modo que ao rejeitar isso, você não está rejeitando a nós,
mas está rejeitando ao próprio Senhor, que vos chamou para serem edificados neste lugar. Então atente para isso, tá bom? E veja como é importante estar em momentos como este, na casa do Senhor, para receber a instrução de Deus. Porque no momento em que a gente está sem entender por que certas coisas acontecem conosco, um monte de interrogação vem à nossa cabeça. Mas uma coisa é certa: aquele que teme ao Senhor, ama e guarda a sua palavra, é bem-aventurado. Isso é o que Deus garante. Tá bom? Então, vamos atentar para isso. E eu espero que a gente aprenda isto, a fim de que venhamos a buscar as coisas do alto. Verdadeiramente buscar as coisas do alto. Não é? Encerro aqui minha palavra de exortação. Voltando agora para a segunda parte da mensagem, que diz respeito à questão das mulheres e dos filhos, tá? Os homens, ao ouvirem como eles devem se portar, como homens de Deus, como sacerdote do seu lar, cabeça de sua casa, esposo e pai, vão precisar da cooperação de vocês, mulheres e filhos, para que o papel deles seja desempenhado, as suas funções sejam realizadas a contento. De maneira que você se torne uma cooperadora com ele. Pois, quando ele chamar você para orar junto com ele, vá em nome de Jesus. Ou quando ele chamar também para ler a palavra de Deus com você, tá bom? Assentado na sua mesa, né? E junto com os filhos também, não fique dizendo, mas tem que ser agora, porque eu tenho que fazer um negócio ali, porque eu estou vendo um negócio aqui, ou etc e tal. Se realmente é algo importante, então combina o horário. Ou se não, espere um pouquinho, só enquanto eu dou um jeito aqui, para a gente se assentar e partilharmos a palavra do Senhor. Mas coopere para que ele venha exercer o seu papel como um homem mais parecido com Jesus. E não somente isso, não somente ser cooperadora com ele, não é? Ou auxiliadora nesta fase também, mas ser aquela também que, com jeito e com sabedoria, quer edificar a sua casa, e então assim, quando perceber que ele está esmorecendo nisso, ou se desviando disso, porque isso também já foi pesquisado, não é? E a gente já contemplou isso também, e eu já tive uma conversa com algumas pessoas também, acerca de, antes da pandemia, nós estávamos falando sobre culto doméstico, e aí eu dei, quando chegou a pandemia, eu dei os passos de como fazer um culto doméstico, e tudo mais, está lá no YouTube também, no nosso canal, tudo isso aí, né? Como é que nós devemos fazer cada parte desse culto doméstico, como aprender a fazer essas coisas, e que algumas pessoas começaram a fazer direitinho, mas com o passar do tempo, o negócio acabou. E acabou por quê? Por conta da dificuldade, porque não se sentiu muito bem, por causa que não sabia fazer, ou porque o ativismo não deixou, ou porque você percebeu que os outros não têm tanto interesse, porque é nestas horas que a gente percebe se os filhos realmente querem Cristo mesmo ou não, né? A gente percebe isso, ou se a esposa quer, ou se o marido quer também, que tem isso, ele pode ter no impulso daquilo que foi falado e exortado. Eu posso exortar vocês hoje, e amanhã vocês querem mudar de vida, e aí então vocês querem começar a fazer, mas se vocês não tiverem mesmo Cristo no coração, e Ele como sublime alvo, vocês podem até começar, mas depois de algum tempo vocês param, porque vocês não têm prazer nisso, e se você não tem prazer nisso, por obrigação não vai dar certo. O próprio Deus não vai estar presente, porque Ele está sabendo que é por obrigação. Mas se é por deleite e amor, se é realmente desejoso de crescer na comunhão com o seu Deus, Ele vai estar presente. E Ele vai abrir o entendimento, Ele vai derramar saber do alto, e Ele vai revelar coisas grandiosas e misteriosas.
Vou dar um exemplo disso. Eu estava realizando uma campanha na casa da irmã e eu contei alguns mistérios. O mistério da consolação de Deus, usando uma pessoa para outra, tá bom? E eu já falei disso aqui, eu só vou relembrar vocês, depois vou contar outro mistério também. Aí nesse mistério acontece assim, quando a gente está na presença de Deus, e há um filho de Deus com necessidade, querendo receber edificação, e vem nos procurar, então a gente ora com ele, escuta ele, e quando a gente não sabe o que fazer, nem o que dizer, porque em nós não existe coisa alguma que possa ajudar alguém, se não vier do alto, então o que é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo vem sobre nós, e ele dar a palavra para você falar à pessoa, e a pessoa recebe a palavra de Deus, e ela sente que é de Deus, porque a emoção dela é transformada, ela está vendo que aquilo está indo ao encontro da sua alma, da sua necessidade, e ela se regozija nisso, e você que vê e sabe, sente que é de Deus, que vem de Deus, sabe que não é de você, é dele, mas ela pensa que isso é você que está falando, mas é Deus, e você sabe disso, isso é um mistério grandioso. Ele nos usa dessa maneira para trazer consolação àqueles que estão junto conosco. Isso também acontece no seio familiar, tá bom? Quando a revelação da verdade do Senhor chega do Espírito para nós, e a gente passa isso para a nossa família, e vai ao encontro do coração dos nossos filhos ou da esposa, e eles são transformados por Deus. Outro mistério, toda vez que você orar, no dia anterior por uma causa, fique atento, porque na última vigília da noite, escute, na última vigília da noite, Deus vem te responder. Ele vem, e Ele responde. E Ele na última vigília da noite, Ele entra na tua mente, e Ele faz você ter uma visão ou um sonho, e Ele fala com você acerca daquilo. Esteja atento, isso é um mistério de Deus. E eu aprendi isso. Tudo aquilo que apresentarmos a Deus, em dias anteriores, na última vigília da noite, escute, na última vigília da noite, Ele vem te responder. Fique atento, porque Ele fala. O nosso Deus é vivo, e Ele não deixa ninguém sem resposta. Agora, um outro mistério, tá bom? É que em meio a essa resposta, esta visão ou este sonho que Deus dá, que fala conosco, ou até nos chama para estarmos orando, ou Ele tira o sono para você saber que Ele quer falar contigo, tá bom? Vem a luta da carne contra o Espírito, certo? Você vai perceber também que a sua carne, ela vai querer distorcer, ela não vai querer receber a mensagem de Deus. A sua natureza carnal, ela é inimiga de Deus, e ela fica botando empecilho, tá bom? Ela vai querer lembrar você da pizza, do hambúrguer, de outra coisa, para você não ouvir a mensagem de Deus. Ela vai interferir, ela vai querer que você não ouça, ela vai brigar lá dentro de você, para você não receber a mensagem de Deus. Ela vai querer confundir a mensagem de Deus. Isso é outro mistério. Então fique apercebido destas coisas. Oh, irmãos, quanta coisa a gente precisa desfrutar de Deus. Quantas coisas a gente precisa, irmãos, estar atento, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus que fez as coisas aqui, já nos salvou e foi-se embora, está distante de nós. Ele habita conosco, Ele está conosco, Ele está em nosso meio, e Ele se importa com cada um de nós. Fique atento a isso, tá bom? Nós estávamos numa campanha e a gente estava orando para que Deus trouxesse a solução para a vida de alguém, e a gente fica sempre orando, porque o desejo nosso é ver o milagre acontecer, né?
E quando a coisa não vai acontecendo, a gente fica assim: Senhor, o que está acontecendo? Nos revele o que é, nos diga o que é, o que está se tratando isso aí? Qual é o impedimento disso? Por que a cura não vem? Se a gente sabe que Tu és o Deus do impossível e Tu pode todas as coisas. E eu sei que é da Tua vontade o bem-estar do Teu povo, e aquele que clama a Ti não fica sem resposta. O Senhor diz isso. Aí o Senhor vai e traz, dizendo aquilo que deve ser feito para que a cura chegue, para que tudo seja resolvido e a pessoa seja liberta, transformada, restaurada. Porque Deus é que conhece todas as coisas. Isto é grandioso demais, tremendo demais, tá bom? E aí a gente vai entender que a gente não precisa muito de intermediadores para isso. O nosso Deus fala conosco, Ele se revela a nós, a cada um de nós. Agora, se você dormir demais, não recebe, né? Passa batido. Não tem aquela história, lá vem o anjo com a bandeja na mão e você está cochilando? No meio pentecostal não tem isso, é? Meu Deus, perdeu a bênção, dormiu demais. Jesus, tenha misericórdia. Fique atento, tá bom? A voz do seu Deus, Ele deseja falar contigo. Então, diante desta realidade aí, eu peço também aos filhos que sejam cooperadores, que também desejem, que lutem contra a sua própria natureza carnal, porque muitas vezes é melhor ficar diante de uma telinha, é melhor ficar jogando, é melhor assistir uma série, do que ler a palavra de Deus e partilhar da palavra de Deus e orar junto com os seus pais, e de receber instrução dos seus pais. Às vezes eles ficam tão assim, sabe, que quando a gente chama eles, irmãos, é notório, ele está bem empolgado lá no celular, olhando as redes sociais, ou quem sabe jogando no joguinho lá de derrubar 3 bolinhas da mesma cor, sei lá, e para fazer mais pontos, para bater o recorde, que esse recorde nunca se acaba, é uma prisão perpétua aquilo ali, e fica bem empolgado, aí o pai e a mãe chamam, ele está na hora de orar, aí você precisa ver o ânimo dele. Não sei se alguns botam a mão no queixo e ficam assim, todo esmorecido. A primeira coisa que parece acontecer é o abrir de boca. Dá uma sonolência, misericórdia. Ore contra isso, irmãos. Peça perdão a Deus, porque vocês estão desgostosos com aquilo que Deus deseja passar para vocês, e que diz respeito à nossa própria vida com Deus e à vida eterna também. Vê como a gente precisa pedir perdão a Deus em muitas coisas? Então a gente precisa olhar para isso também. E o interessante é que o pastor Moisés falou de muita coisa que a gente pode se embriagar, não somente com vinho, com bebida, ou com alguma droga, viciado em alguma droga, não. A gente também pode se embriagar com estas coisas, de celular, de rede social. A gente pode gastar um bom tempo só olhando as postagens do Instagram ou do Facebook, olhando vídeos e TikTok, sei lá, esses negócios que inventam aí, a gente pode ficar preso horas e horas. Aí quando é para buscar a Deus, é uma dificuldade enorme. A gente se embriagou com as outras coisas e não tem deleite em Deus. Ele até contou uma ilustração de uma pessoa que está trabalhando e chega a hora do almoço, ele está morrendo de fome. Ele contou assim, foi? Está com uma fome que o próprio estômago dele está procurando devorar ele mesmo, da fome que ele está. E aí ele lembra da comida da esposa, a comida de Jaqueline. Vanilson, se lembra da comida de Jaqueline. Aí quer disparar para casa, para quando chegar em casa encontrar aquele prato delicioso. Só que aí ele vai andando, e no meio do caminho, tem um kitnet aberto. Caldo de cana com pão doce de São José da Mata. O São José da Mata ele não botou não, mas eu que estou botando. Aí disse, eu vou beliscar esse negócio aqui enquanto eu chego para almoçar em casa, né? Aí o que é que ele faz? Ele compra o caldo de cana e o pão doce São José da Mata e come para amenizar mais a fome até chegar em casa. Mas só que quando chega em casa, aquela expectativa e aquele deleite naquele almoço, antes do pão com suco do caldo de cana, era um, agora é outro, porque você já está
mais ou menos cheio. Então, a sua fome e o seu apreço não é a mesma coisa. E ele contou essa ilustração acerca também da palavra do Senhor. Se você se embriagar com estas coisas do mundo, você não vai ter sede e fome da palavra como deveria ter. Nem vai conseguir vislumbrar aquilo que realmente Deus deseja alimentar você verdadeiramente. Então, você prefere olhar um documentário, olhar outra coisa, em vez de meditar nesta palavra. Você deixa ela escanteada. E quando você sabe pela sua consciência e é cobrado por isso, você até pega a palavra, você até lê alguma coisa, mas sua mente não está desejosa de saber aquilo que está sendo lido. Você apenas lê por ler. Depois você fecha a Bíblia e conversa consigo mesmo, achando que já foi edificado ou fez a sua parte. Isto está totalmente errado e a gente precisa nos corrigir quanto a isso. Se somos filhos de Deus, devemos buscar verdadeiramente ter sede e fome da palavra de Deus e conhecer Deus mais profundamente como Ele é. Isso é o que a gente deve fazer. E aí então as mulheres devem cooperar com os esposos e os filhos também. Aí num lar onde todos são cristãos, faz uma reunião, conversa acerca disso, põe os pingos nos is e vamos criar um ambiente onde todos sejam de comum acordo, de que em determinado dia, determinado tempo, horário, nós vamos fazer assim. E se aquele dia for impedido por alguma razão, a gente troca o dia, mas não deixa de fazer aquilo, porque isso é agradável diante de Deus. Mas não pode deixar passar, não é? Não pode deixar passar. Porque se isso acontecer, o próprio Deus está vendo que a gente está sendo negligente. E aí eu peço em nome do Senhor Jesus, que as mulheres e os filhos cooperem com seus pais, e também exorte os pais a manterem-se assim, firmes e constantes nisso. E quando a gente falhar, a gente tem que reconhecer a nossa falta, pedir perdão a Deus, e que Ele nos ajude a ser aquilo que Ele determinou que a gente seja, enquanto cabeça do nosso lar, enquanto alguém responsável pela edificação da nossa casa. E agora, diante disso, tá bom? Aí eu quero voltar-me para o texto que nós lemos e falar acerca da preocupação de Tiago com os cristãos espalhados por toda a dispersão, conforme diz o verso 1 do capítulo 1. A carta de Tiago é uma carta bem prática, e a preocupação dele com os cristãos convertidos, e como ele mesmo menciona, que são das 12 tribos, então a gente entende que essa carta, ela foi escrita para judeus que foram convertidos a Cristo. E também esta carta, os estudiosos afirmam que ela é o primeiro documento do Novo Testamento. Então foi a primeira carta a ser redigida. Antes das cartas de Paulo, de João e de Pedro, foi a carta de Tiago. Esse Tiago, ele é irmão do Senhor, ou meio-irmão de Jesus, tá bom? Não era o Tiago que era apóstolo, aquele morreu decapitado logo no começo do livro de Atos. Esse é o irmão do Senhor, que ele assumiu a igreja de Jerusalém, e agora ele está escrevendo uma carta, preocupado com os judeus que se converteram, que estavam negligenciando a prática da palavra, estavam voltando a ser como os fariseus, que falavam a palavra, tinham conhecimento da palavra, mas não viviam de fato a palavra. Eles colocavam um jugo pesado sobre os outros, mas eles mesmos não queriam carregar o fardo daquilo que eles estavam ensinando. E o Senhor Jesus, ele reprova veementemente isso. Tiago então também fala para esses crentes que se converteram, que eles não podem ser negligentes quanto à prática da palavra. E aí ele dá um monte de instruções práticas, um monte.
E ele não tem assim uma linha de pensamento, como Paulo tem quando escreve uma carta, quando João tem, quando Pedro tem, não. Ele quer colocar vários assuntos de uma vez só, parecido com o livro de Provérbios. Mas nesse ponto aqui do capítulo 1, ele vai falar acerca da prática da palavra. Aí olha o que o texto diz, tá bom? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu vou sintetizar, tá bom, isso aqui por conta do tempo. Então, o que ele está tentando alertar aos cristãos judeus que se converteram ao Senhor? Ele está chamando a atenção para eles serem operosos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Aí, quando ele fala acerca de ser ouvinte, não praticante, ele fala de algo que está acontecendo com você, que é enganar-se a si mesmo, ou auto-engano. O que é isso? É você, na sua mente, achar que você é um cristão, quando você não é. Não é. Olhe para essas palavras ditas por Jesus. No Sermão do Monte, o Senhor diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Este é que vai entrar no reino dos céus. Então, observe o que Jesus diz: não é o que ouve e fica repetindo a minha palavra, é o que pratica a minha palavra, que faz a vontade de Deus. Então, a prática, ela testifica realmente que você é um cristão. Mas se você ouve, tá? E você não pratica essa palavra, então você está se auto-enganando, achando que é, quando no fundo você não é. E o risco é você ficar de fora, no dia que Jesus Cristo voltar. Você está enganando a si mesmo. Você está pensando que é, mas não é, porque você não pratica. Você só faz ouvir, mas você não põe em prática. Você está cheio do conhecimento, mas não faz nada. Você não põe em prática no seu próprio viver aquilo que você está ouvindo, recebendo de instrução do Senhor. Então você está enganando a si mesmo. E você não é um cristão autêntico. Tá bom? Em outras ocasiões, Jesus também falou acerca disso também. Ele contou uma parábola acerca de 2 filhos. Aí o pai falou para um filho: vai trabalhar na vinha. Aí o filho disse: eu vou. Mas não foi. E a outro filho, ele disse: vai trabalhar na vinha. E o outro filho disse: não vou. Mas foi. Aí Jesus pergunta: qual foi o filho que fez a vontade de seu pai? O que foi? O que está praticando, o que pôs em prática a ordem que lhe foi dada, mesmo dizendo que não ia. Esse fez a vontade do Pai. Quando Jesus estava discursando no Evangelho de Lucas, uma mulher se maravilha com o seu ensinamento e diz: bem-aventurada aquela que te amamentou. Jesus olha para ela e diz: mais bem-aventurada, ou bem-aventurado, é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Esse é mais bem-aventurado. Então veja como é importante isso. E veja se você tem sido um operoso praticante da palavra de Deus. Aí, para enfatizar isso de forma mais forte, Tiago vai agora conta uma alegoria sobre alguém que ouve e não pratica. E ele diz que essa pessoa que ouve e não pratica é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural.
está ali diante do espelho, vendo o seu rosto, e quando sai do espelho, sai da frente do espelho, ele simplesmente esquece de como era a sua aparência. Interessante essas coisas, né? Por que será que Tiago, ele fala acerca disso? Ele coloca uma alegoria como essa, não é? É que ele está querendo alertar ao perigo de você ler a Escritura e ser apenas um ouvinte. Se você é apenas um ouvinte e você não pratica aquilo que ela diz e ensina, ele está dizendo que você esquece de quem você é. Um cristão. Você não tem em si mesmo a real certeza de que você é um cristão. Você se esquece de quem é você em Deus, por meio de Jesus Cristo. Aí qualquer coisa que vem, você se desestrutura, se desespera. Você entra em paranoia, você fica com medo, crise de pânico e depressão e outras coisas mais, porque você se esquece. Você não tem a prática. Ele está dizendo assim, se você não pratica, você não é aperfeiçoado nisto, na fé, na vida cristã, se você não pratica. Agora, se você pratica, você é aperfeiçoado nisso, e aí você não se esquece disso, e você se lembra realmente de quem você é. E isso é agradável a Deus. Tá bom? Isso é agradável a Deus. Em termos práticos, é assim, se há uma instrução na palavra, dizendo para você orar sem cessar, se você praticar isso, você vai receber em si mesmo, aquilo que é benefício por meio disso, e você tem em si a certeza disso, e aí quando vem o vendaval, a situação tempestuosa, você vai orar, e já crê que a solução vem. Você não esquece de quem é você. E do que você tem em relação a Deus. Porque você é um praticante da palavra. Agora, se você não tem este hábito, nem faz isso, então você fica perturbado. E o que é que acontece? A situação fica remoendo aqui dentro de sua cabeça. E você não faz nada, nem ora a Deus. Você fica pensando em orar, mas não ora. E você é sucumbido por isso. Porque você já se esqueceu até de quem é seu pai. Quando o Senhor Deus opera os seus milagres na Escritura Sagrada, Ele quer que o povo dele atente quem Ele é. E quando Cristo veio operando todos os milagres, e disse, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, e vocês disserem a esse monte, ergue-te daqui, lança-te para lá, e não duvidar no seu coração, aquilo que você disse se fará. Para os que são praticantes da palavra, e a fé tem crescido no seu coração, milagres fenomenais acontecem. Bênçãos espirituais grandiosas acontecem. Porque você é um operoso praticante, você não é um negligente, você não fica desapercebido destas coisas. E aí Deus traz à memória todas as coisas que estão na Escritura Sagrada para o seu benefício. E não é difícil isso acontecer na vida de um cristão. Basta que ele não seja apenas um ouvinte, mas ele seja praticante da palavra. Aí ele vai e continua, mas aquele que considera, ele faz um trocadilho, uma comparação, mas aquele que considera atentamente, olha essa palavra, atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e essas duas expressões têm a ver com a palavra de Deus, tá? E nela persevera, tem isso também, está continuamente nisso. Lembra do meditar dia e noite, dia e noite, dia e noite, que é dito lá no Salmo 1, que é dito também lá na lei do Senhor, quando o Senhor exortou o povo a meditar na lei do Senhor, todo dia e noite. A Josué ele também disse, ele disse que fará prosperar o teu caminho se você fizer isso.
Se você guardar a lei, se você praticar aquilo que ele diz, ele está dizendo isso. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. O resultado é, esse será bem-aventurado no que realizar. Até esta é a instrução para nós. Você não quer ser bem-aventurado? Quer, irmã, ser bem-aventurado? Então seja um operoso praticante da palavra. Vocês também querem ser bem-aventurados? Então sejam praticantes da palavra. Não seja negligente, apenas ouvindo a palavra, ouvindo dia após dia aquilo que Deus quer da vossa vida e de como você deve proceder diante do Senhor, e você fica somente ouvindo e passa isso desapercebido. Não seja ouvinte negligente, seja um operoso praticante. E aí o próprio Deus, Ele fará transbordar a palavra dEle sobre a vossa vida. E tudo que você empreender será bem sucedido. Será bem sucedido. Aí não pensem aqui, tá bom, em teologia da prosperidade, em negócio de empreender um negócio e dar certo e ser um sucesso. Não estamos falando disso. Estamos falando da verdadeira vida em Deus, que excede estas coisas materiais. Estamos falando do reino de Deus, e que quando a gente estiver realmente buscando Ele, o Senhor diz que as coisas necessárias Ele acrescenta a nós. Isso é que é importante. Então por que você não vem orar? Se é a palavra dizendo para você isso, por que você não está participando de estudos, quando você tem que crescer nisso que Ele nos exorta? Por que você sabe que tem que se batizar, porque é ordem de Jesus, que todo aquele que crê nele tem que se batizar, e você não quer se batizar? Que negócio é esse? Isso é um ouvinte negligente, não está sabendo nem que ele é em Cristo. Seja um operoso praticante, e você será bem-aventurado no que realizar. É isso que a palavra está dizendo. Então fica aqui a lição para nós, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Que eu ainda tenho que dar os avisos depois. Só o Senhor é Deus. Maravilhoso Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esta noite, por tua palavra, pela exortação que o Senhor nos trouxe, e pedir a ti, ó Deus, que teu Espírito Santo nos constranja, para que não venhamos a ser meros ouvintes, Senhor, mas operosos praticantes da tua palavra. Senhor, nos ajude, converte, Senhor, o nosso coração a ti, e opera sobre nós, ó Deus, para que venhamos a ser, Senhor, aqueles que desejam executar a tua vontade. Opera sobre esta igreja, sobre cada um dos meus irmãos que veio aqui esta noite, e sobre aqueles que estão também nos contemplando por essa transmissão, e outros ainda, Senhor, que ouvirão esta mensagem. Que a tua palavra possa ir ao encontro de cada coração, Senhor, e eu te peço, Deus, a tua misericórdia, o teu perdão sobre a nossa vida. Se estamos, ó Deus, sendo ouvintes e negligentes, Pai, perdoa-nos. Inclina o nosso coração a sermos praticantes da tua palavra, Senhor. Opera isso, ó Deus, em nosso meio, Senhor, para o louvor do teu santo nome e para a felicidade de todos nós. Assim eu oro, Deus, e te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam derramadas sobre todos, desde agora e para todo sempre. Quem concorda diga amém. Amém. Deus abençoe a todos. Podem sentar um minuto, glória a Deus.